pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das séries mais aguardadas pelos fãs da Marvel, a série Demolidor Renascido. Mas antes de começar, aqui no canal, além de analisar o lado técnico da produção, eu gosto também de trazer uma reflexão à luz da fé cristã. Então, se você curte cultura pop com esse olhar mais aprofundado, seja muito bem-vindo ao Saúde, Fé e Sétima Arte. Vamos lá? A série é uma continuação direta da série da Netflix. Então, a Netflix fez, alguns anos atrás, 3 temporadas do Demolidor, e essa série Demolidor Renascido é como se fosse uma continuação, como se fosse a 4ª temporada daquela. Porém, como agora está sendo feita exclusivamente pela Disney, eles decidiram mudar o título para Demolidor Renascido. Então, por isso que é a primeira temporada dessa série. Porém, todo o background construído pela Netflix permanece. O elenco inteiro volta ao original. Matt Murdock com o Charlie Cox, Vince D'Onofrio como o Rei do Crime, o John Bernthal como Justiceiro, enfim, o elenco está completo. Essa série teve 9 episódios e já tem a 2ª temporada confirmada. Vale lembrar que vai ter spoilers, beleza? Então, se não viu a série ainda, continue por conta e risco. Se você preferir, assiste a série primeiro e volta aqui depois, certo? Vamos lá, vamos começar. O Fog Nelson ele morre logo no início da série pelas mãos do mercenário. O Matt ele entra em uma crise de fé e abandona o manto de demolidor. O Wilson ele vira o prefeito de Nova York e instala um regime de terror. Surge o novo vilão, o Muse, mas a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. E o final deixa um pequeno gancho para uma 2ª temporada. Isso posto, vamos para minha crítica à série. Pessoal, é o seguinte, os 3 primeiros episódios da série são absurdamente excelentes. Roteiro, direção, as atuações estão absurdas. O Vince D'Onofrio, que é o ator que faz o Rei do Crime, ele é excelente, excelente, excelente. É absurdo o que esse cara faz em tela. Eu fico encantado, ele é fantástico. A expressão dele de ódio, de raiva controlada é uma coisa fantástica. Quando ele aparece em cena, pra mim ele é o melhor personagem dessa série. Melhor até do que o Demolidor. Pra mim, quando ele aparece na tela, cara, é ele. Ele domina, ele chama atenção, ele é o cara. Porém, a partir do 4º episódio já começa a ter uma queda na qualidade. E a partir do 5º episódio, então, que é um filler, cara, um filler de um assalto a banco que não serve pra nada. Pra nada. É um filler. Não tem conexão nenhuma. Se você tirar esse episódio da série, não vai fazer falta. É um filler para fazer uma conexão forçada com a série da Miss Marvel. Porque o segundo gerente do banco que está sendo assaltado é o pai da Kamala Khan, que é a Miss Marvel. Só para isso. Vale ressaltar que provavelmente, assim como você, eu e ninguém assistiu essa porcaria da série da Miss Marvel. Mas enfim. O Muse, que nem eu falei, ele é o vilão que ele é apresentado nessa temporada, ele tem um bom conceito, ele é um serial killer que matou mais de 60 pessoas em Nova York e ele suga o sangue dessas pessoas, mistura com a tinta dele para ele fazer grafites na cidade de Nova York contra o Rei do Crime. Ele é tipo um protestante do Fisk. Só que, por mais que ele seja um bom vilão, tenha toda essa questão do mistério, o Matt tenha que fazer um pouco de detetive ali, a execução dessa história é muito ruim. E por quê? O cara ele entra no 3º episódio e morre no 7º. Aí, beleza, Everton, são 4 episódios, beleza, só que o episódio 5 é filler. Então ele só aparece em 13 episódios da série. De uma série que tem 9 episódios. Então ele aparece em 1/3 da série. Fora que a morte dele, ele é apresentado, ele tem uma luta fraca ali com o Demolidor no final do 6º episódio. Legal, gente. O Demolidor voltou aqui, legal, bacana. Aí no 7º episódio ele morre. Pronto, acabou. Não faz sentido. Não faz sentido. É muito mal aproveitado. Muito mal aproveitado. O final dessa temporada é totalmente anticlimático. Justiceiro que aparece é preso. O Rei do Crime coloca uma lei marcial na cidade de Nova York. E aí o Matt aparece reunido num bar lá onde ele se encontrava com o pessoal do escritório deletivo, junto com um monte de figurante que a gente não sabe o que é, como se estivesse montando a Liga da Justiça para poder derrubar o Rei do Crime. Com um monte de
sem importância, que a gente não sabe quem que é, pra mim, particularmente, não me deixou com vontade nenhuma de assistir a segunda temporada, que já tá sendo gravada. Muito, muito anticlimático, muito decepcionante. A mudança de tom da série original da Netflix é muito grande, muito grande. Descaracterizaram o Demolidor. O Demolidor não é mais o Matt Murdock que a gente conheceu na série da Netflix. O Rei do Crime, ele é fraco. Não fraco fisicamente, mas ele é fraco de moral. A Vanessa é um arauto pra ele, né? Tipo, eu sei, ok. O Rei do Crime, ele é um personagem que ele é apaixonado pela esposa dele, né? E tudo mais, porém eu queria ver mais Rei do Crime. Eu queria ver mais do Rei do Crime nessa temporada, mas eu vi mais o Wilson Fisk. Eu não vi Rei do Crime, eu vi mais o Wilson Fisk. Claro, ele é um bom vilão, ele ainda chama atenção. Quando ele aparece em cena, o foco é nele, ele domina a cena facilmente, mas eu senti que faltou. Faltou um pouco daquilo que eu gostaria de ver, infelizmente. E pra mim, o ponto mais crítico dessa série é o quarto episódio, porque pra mim eles dão uma lacrada, nossa, totalmente desnecessária. Totalmente desnecessário, é muito incômodo você pegar uma série que começa muito bem, é uma coisa que eu estava falando pro pessoal, pessoal vai, assiste, vai ser bom e tudo mais, do nada eles colocam uma lacrada que pra mim não faz sentido essa lacrada, porque no quarto episódio tem um momento que parece um ladrão de pipoca. O cara tá sendo preso porque ele foi preso porque ele roubou três pacotinhos de pipoca doce. Aí beleza, aí o Matt vai lá, justiceiro dos pobres. Ok, é legal, é uma atitude nobre, eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto do personagem. Vai lá o Matt pra poder ajudar o cara nessa situação aí, beleza. Só que o Matt ele propõe 30 dias de prisão e só, porque o cara já tem um monte de reincidência. Então, na promotoria lá, o pessoal ia querer jogar ele pra muito mais tempo preso. E o cara fica louco, o cara fala, não, eu quero condicional, não quero isso. E aí ele começa a fazer o discurso no jutsu, pra quem assistiu Naruto vai entender, pra cima do Matt. Então ele começa a falar, o Estado vai gastar o dobro pra me manter preso, ao invés de me ajudar com alimentação. Eu não lembro exatamente o que foi falar, mas é uma coisa desse sentido. Mas, cara, ele começa a falar um monte de coisa. Então, vamos lá. Aí ele fala, o Estado vai gastar o dobro para me manter preso ao invés de me ajudar com assistencialismo para alimentação. Enfim, eu não lembro exatamente como que é a fala. Mas, assim, o problema disso é a narrativa de vitimização que exclui a responsabilidade pessoal. O problema dele não é a questão dele estar com fome. A fome é um problema grave, sim. O problema é a narrativa de vitimização que exclui a responsabilidade pessoal. Ele reclama do governo, da falta de assistência, mas ele não menciona em momento algum trabalho. O esforço, a busca por mudança, não, em nenhum momento ele faz isso. Ele fala sobre tudo, menos sobre trabalho. Então assim, por quê? Tá certo o governo querer gastar com ele para dar comida para ele, mas ele não tem que se esforçar para ganhar dinheiro? Quantos de nós que a gente não, se a gente perdesse o emprego hoje, o que a gente faria? A gente não ia fazer bico, já ia trabalhar como motoboy, como garçom, como alguma coisa? Quantos de nós não ia fazer isso? Quantas pessoas você que tá me assistindo não conhece que faz isso? Talvez você mesmo seja uma pessoa que faz isso. Então, assim, isso é argumento? Isso é desculpa? Mas é difícil, o cara é ex-presidiário e tudo mais. Cara, tem muita gente que dá chance pra ex-presidiário. Lógico, tem o preconceito, eu sei, eu entendo isso. Mas tem pessoas que dão chances pra essas pessoas. E cabe ao cara que, se o cara já sabe que tem preconceito, que tem uma dificuldade, quando o cara encontra uma oportunidade, o que o cara tem que fazer, pô? Tem que abraçar a oportunidade. Fala, não, beleza, agora eu vou me esforçar pra eu passar a imagem pra esse cara que eu não sou qualquer um, que eu não vou passar a perna dele, que eu quero trabalhar, eu vou dar conta, eu vou fazer acontecer. É isso que o cara tem que fazer, pô. Então, assim, agora já vou até me adiantar aqui na reflexão, nós como cristãos, a gente não pode cair em vitimismo, certo? A gente tem que entender o seguinte, o pecado da preguiça é pecado. Ele precisa ser confessado a Deus. A gente não pode abraçar qualquer discurso que pareça bonitinho se ele ignora a verdade. Jesus nos chama à verdade, ao arrependimento e à ação. O evangelho é transformação, não é uma desculpa. Então, já que eu comecei,
vamos agora nos aprofundarmos na análise da perspectiva cristã. O maior problema que eu vejo nessa série é o seguinte: ela minimiza o catolicismo do Matt Murdock. Eu nem sou católico, eu não vou entrar na questão de qual denominação é correta ou não. A questão é, o que eu quero falar aqui é o seguinte: o cristianismo foi minimizado nessa temporada. Então, assim, na série da Netflix, o que mais me incomodou, na verdade, foi a descaracterização espiritual do Matt. Nas temporadas da Netflix, ele era um personagem profundamente católico. Ele ia à igreja, orava, se confessava, vivia em conflito entre a fé e a justiça. Essa é a essência do personagem. Porém, aqui não tem quase nada disso. Ele aparece uma vez rezando, outra vez com um crucifixo, e em um outro episódio ele só passa por uma igreja. Só isso. Para um personagem que tem a sua identidade construída em torno da fé, isso é um esvaziamento do personagem. É absurdo isso. A dor dele com a morte do Fogg faz sentido. É uma crise real. Mas a série falha ao não mostrar onde ele busca esse consolo. Onde ele busca direção, sentido. O cristianismo não está ali. Isso nos leva a refletir o seguinte: Deus não está ausente nas nossas crises. O sofrimento existe, sim. Deus permite tragédias, sim. Mas não porque ele é indiferente. Ele é justo. Ele nos deu liberdade. E o mal que acontece é fruto do pecado humano. O Wilson Fisk, por exemplo, é um ótimo arquétipo do próprio Satanás. Ele é manipulador, sedutor, atrai pessoas para o mal prometendo poder. Mas a Bíblia nos mostra que a luz sempre vence a escuridão, mesmo quando parece que não. Ninguém escapa do juízo de Deus, e isso precisa se lembrar. A justiça dos homens falha, como a série mostra várias vezes. Mas a justiça divina não falha, e por isso nós, cristãos, precisamos ser exemplos nessa sociedade caída, crendo que o justo juiz há de restaurar todas as coisas. E você? O que você achou da série? Concorda com a minha visão? Você tem outra interpretação? Deixa aqui nos comentários e também me diz qual outro filme ou série que você quer ver aqui no canal. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima, tchau!